pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje nós estamos gravando aqui nesse espaço maravilhoso que é a Casa da Linguagem. A Casa da Linguagem ela é ligada à Fundação Cultural do Pará e ao Curro Velho. Eu quero aproveitar o momento para agradecer a essa possibilidade de estarmos aqui gravando esse espaço maravilhoso que forma tantos artistas até hoje, tanta gente já passou por aqui e continua passando nesse momento de formação artística, né? de iniciação artística. Então, muito obrigado por nós estarmos aqui e eu tenho a honra de estar aqui hoje, gente, porque até hoje eu atuo ainda como oficineiro de canto popular aqui nessa instituição. Então, quem não conhece deve vir conhecer aqui a Casa da Linguagem, todos os seus cursos que ela oferece. E falando em arte, né, que é o nosso foco principal, eu vou conversar com ele, que ele é escritor, ele é compositor e ele é produtor cultural. É uma pessoa que eu já esperava há muito tempo no programa e hoje eu converso aqui com Rui do Carmo. Obrigado, Rui, pela sua presença aqui comigo, viu? Eu esperava esse convite assim e digo que foi uma grande satisfação estar fazendo parte da TV Nazaré e há quanto tempo eu já não aparecia mais dentro das suas programações. Desde A Noite é uma Palavra, quando a gente andava por aí, a TV Nazaré estava lá cobrindo, estava lá no gasômetro, com nossas rodas de boi-bumbá, carimbó, poesia. E é uma imensa satisfação. Ela tem uma parcela importante, né, na cultura paraense. Com certeza. Agora, para início de conversa, ele tem uma história muito interessante com algo que não se usa mais, mas que na época era bem usado, né? O disquete. Me conta essa história do disquete. O disquete foi onde tudo começou. Há um tempo eu trabalhava aí de gerente supervisor de uma empresa. E eu sempre fui dessas pessoas que acham que você não deve ter só uma atividade, você deve ter mais atividades, porque o dia que faltar uma, você tem outra. Que maravilha. Eu também penso assim. Eu trabalhava lá como gerente supervisor e ao mesmo tempo eu dava palestras em outras empresas. E foi no tempo que as faculdades particulares começaram a encher o Pará. Começaram a chegar. E isso foi muito bom. E eu dava palestra muito para elas sobre... Eu sou administrador de empresas, né? Eu sou pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas e tenho uma história dentro da área administrativa. E eu sempre era convidado para falar sobre crédito, cobrança, atendimento ao cliente. Eu fui chamado pela professora Marília Serrão para fazer uma palestra aqui no Colégio Santo Antônio. Nessa época, a FAPAM, se eu não me engano, FAPAM era a faculdade lá, agora ela está na Augusto Montenegro. Isso mais ou menos que ano? Em 2002. E era o tempo do disquete, realmente. O disquete era maravilhoso, mas dava uns probleminha para a gente. Eu gravei tudinho, mandei para a minha palestra, né, era sobre atendimento, mandei para a Marília, acertei o preço tudinho da minha apresentação e mandei para ela. E já eram umas 8 da noite, mais ou menos, ainda estava trabalhando, aí quando eu vejo ela liga, Rui, eu disse, o que foi, Marília? O disquete travou. Eu disse, como? Eu estou aqui com o reitor da faculdade e queria que tu me mandasse o teu produto, porque já está em cima para a gente fazer os orçamentos, o pagamento, senão tu não vais entrar. Eu digo, ai. Aí eu disse, olha, Marília, eu estou trabalhando, mas eu tenho alguns disquetes aqui e eu tenho gravado aqui no meu computador. Eu posso passar para ti, mas esses disquetes estão sujos. Sim. Ela disse, não tem problema, me manda o arquivo. Eu peguei, salvei no outro disquete e mandei para ela. Chegou lá, ela passou o projeto lá na mão do reitor, ele concordou, eu fiz a palestra, ganhei o meu dinheirinho, estava tudo tranquilo. Umas 2 semanas depois que eu vejo, a Marília liga. Oi, Rui,
Olha, tu já sabe, né? Sabe, eu disse, sabe o quê, Maria? Tu já estás convidado para a nossa feira de arte e tu és o poeta convidado. Eu disse, que poeta, rapaz? Tu é doido. Tu és o poeta convidado. Eu disse, égua, Marília, tu abriste meus disquetes. Ela disse, vi tuas poesias, são lindas, eu te quero aqui. Aí tá. Uhum. Eu digo, eu não sou de recusar desafio, eu fui lá. Aí cheguei lá, fiz um caderno. Mas, Rui, isso era uma coisa secreta tua, assim, que ninguém sabia, não tinha tido oportunidade de declamar publicamente ainda, de colocar em rede social, alguma coisa parecida? Não, não. Só quem conhecia minhas coisas era minha esposa, a Lélia, que sabia que eu tinha uma gaveta empilhada de coisas que eu escrevia. Legal. E estava lá. Estava tudo guardadinho, eu fazia, mas não repartia com ninguém. Eram coisas minhas. Aí eu fui. Aí quando chegou na hora, eu peguei, imprimi tudo, declamei, li, né, eu recitei. Tá? Aí quando eu saí do palco lá, fui aplaudido, algumas pessoas gostaram, a Madre Superiora veio lá falar comigo, achou lindo. Aí a Lélia me perguntou, Rui, tu sabe com quem tu dividia esse palco? Eu disse, eu não. A Márcia Liverte estava ali. Eu disse, meu Deus, eu ia tremer todinho se eu soubesse que era. Inclusive, a Márcia, ela já passou pelo programa. A Márcia, para quem não sabe, ela é uma das grandes sopranos daqui do Pará, conhecida até internacionalmente também. Pois é, e tudo começou assim. Aí, a partir daí, quando eu recebi os elogios, as pessoas, os professores vieram me dizer que a participação foi boa, eu resolvi publicar um livro. Sim. Aí eu corri, fui ver nas gráficas tudinho, aí eu vi um custo lá em cima para 1000 livros. Eu digo, meu Deus, não, eu sou administrador de empresa, eu não vou fazer isso. Isso é muito custo, eu nem acredito nisso. Aí depois, eu olhando o negócio, vi Lei Semear. Sim. Aí eu corri, fui ver a Lei Semear, aí estava lá, tudo direitinho, como você deveria escrever, fazer o processo, e eu, como administrador de empresa, abrir um processo, fazer um processo, não seria difícil. Foi o que eu fiz, passo a passo. Passaram uns 2 meses depois, veio a aprovação. Aí eu digo, olha, aprovei, e agora? Como é que eu faço? Aí tem que correr atrás do dinheiro. Eu peguei, trabalhava na Yamada, fui com a Márcia Yamada. E ela era diretora da Fundação Yoshio Yamada. Uhum. Pegou e disse, não, Rui, nós vamos publicar teu livro. E aí saiu O Canto do Curumim, que é o mais doce de todos os meus livros, realmente. Eu botei muita coisa regional, muita coisa referente falando do meu pai. É porque eu não me via como escritor, entendeu? Então eu escrevia muito do passado, de umas lembranças, de alguma coisa doce da infância, porque o meu pai, ele contava uma história pra gente que ele enganou até a morte. Ele era um contador nato de história. Eu me lembro quando ele chegava cansado do trabalho, os 6 filhos pulavam na cama com ele e ele ficava contando história do Pedro Malazarte. Que barato. Porque era o que ele gostava, era o herói dele, o anti-herói dele. Maravilhoso, que enganava o patrão, que pintava o set, que apontava com os empregados, era o ídolo dos operários. E ele era operário, era do sindicato dos petroleiros, essas coisas todinhas. E foi maravilhoso, e foi assim que tudo começou. E é interessante, né, Rui, assim, já fica até essa até mensagem, né, para as pessoas de casa, esse sentido, né, de família, né, o quanto é importante você trabalhar com a criança esse lúdico, né, dentro de casa, trabalhar com essa questão das histórias, porque aí a gente percebe o resultado, os frutos disso. E olha o fruto aqui, né, de uma pessoa que teve todo esse apoio de família, que teve esse pai presente, esse pai que contava histórias, a importância que isso tem na vida de uma criança, né? Isso, com certeza. Eu acho que hoje esse aparelhozinho está tirando muito da criatividade da criança. Sim. Sabe, naquela época a gente jogava bola, empinava papagaio e batia papo, brincava de ciranda, essas coisas gostosas que lembro e te provocavam a criatividade, que provocavam
inventar brincadeira, desafios, sabe? E reunir a reunião versus pobres versus pretos. Caminhava procurando sentido, pois uma série de reflexões inquietantes não me deixavam fechar os olhos. Havia muitas negações. A fartura de minha mesa, a miséria do meu vizinho à frente, a boa roupa dos meus filhos, a nudez de meus semelhantes, um líder sendo premiado pelo IDH do meu país e o IPH desse país desprezado, um absurdo. Sobre teus poemas, tu tens facilidade de decorar todos? Porque eu já te vi assim fazendo de cor vários, né? E aí, quem assiste percebe assim que não existe aquela coisa de titubear, tipo, me esqueci uma parte. Não, vai direto, né? De carreirinha, né? Eu tenho uma certa facilidade, hoje já não tanta, né? Uhum. No início eu cheguei a fazer um monólogo poético, As Estivas do Meu Passado, As Estivas por Onde Passo, ficou monólogo, virou até um DVD. Eu apresentei no Sesc, apresentei em Macapá, apresentei no Teatro Valdemar Henrique. Foi legal, foi muito legal. E onde eu declamava 86 poemas. Nossa! E eu não levava nada na mão, eu só botava no chão, no tablado, para não perder a sequência, o título. Sim. E dali ia embora. E aí ele começava assim, me apresentando, ele fazia assim. Nas estivas dos Jurunas, eu andei descalço, via dos meus passos, via do meu passado. As estivas por onde ando, andei descalço. Em certos momentos, as estivas se afinavam. Eram bitolas que vergavam com mais leve peso. Nelas, o equilíbrio da vida. Vagueio em pensamentos nebuloso e tênue de um passado, onde o impaludismo assombrava as crianças da estiva do meu passado, que passou, que passou, que passou, em lentos passos. Que lindo, que Aí, lindo. Chegaste a ter formação como ator? não, Porque, para quem conhece o trabalho do Rui e já assistiu, tens uma cena muito forte, né? A tua interpretação, ela é realmente assim, viva, ela é real, né? A gente consegue evocar imagens, né? A partir do que você recita ou declama, e a gente percebe isso de uma forma muito forte. Mas olha só, tem uma outra coisa também que eu queria falar contigo. A respeito, citaste muito o fato de teres a formação como administrador, ter a tua pós-graduação em marketing. E eu fico pensando assim, a maioria dos artistas que passam aqui, vocês sabem disso, vocês que acompanham o programa, a maioria dos artistas que passam aqui tem outra profissão paralela, outra formação também, né? Por exemplo, a gente tem até o Marcelo Sirotô, que é oftalmo, né? E assim por diante, né? Todos nós nos viramos do modo possível, né? Para sobreviver, porque a gente sabe que é difícil de viver da arte. Mas em algum momento, assim, falaste que demorou a se perceber realmente como escritor, certo, né? Mas no momento que percebeu, onde ficou esse administrador, né? Ele deu uma vontadezinha do tipo, tá dando certo agora aqui como escritor, deixa o administrador de lado e eu vou seguir em frente como escritor. Alguma coisa parecida? Eu acredito que não cheguei a tanto, assim, a radicalizar como a Eliana Barriga o fez. Sim. Mas muitas horas eu disse, poxa, eu pensei tanto em finanças que eu esqueci o maior de todos os tesouros, que são os sentimentos. Mas também eu tenho uma história muito diferente de tudo isso. Eu não fui nunca um brilhante que sentava lá na frente, eu era do fundão. Eu jogava bola, fui titular do São Domingos Esporte Clube, no futebol de quadra, futebol de salão, joguei pelo Augusto Meira e era assim. Agora, uma coisa no Augusto Meira, duas coisas aconteceram muito lindas naquele colégio. Eu amo de montão o Colégio Estadual Augusto Meira, por duas coisas. A primeira, porque eu tive contato com o professor
que já está em outro plano, espero que na luz divina, Manuel de Paula. Pela primeira vez, eu vim a gostar de ler, eu vim a gostar de escrever com ele. Eu não gostava, cara. Aí ele dava, me lembro benzinho, ele deu uma matéria que era figura de linguagens. O primeiro contato com ele não foi assim amigável. Uhum. Ele chegou lá e disse, tu que é o Zé da Cuíca que me fala, né? Olha, tu estuda comigo, senão eu te reprovo. Eu digo, esse que é o primeiro dia ele me recebe assim, mas depois ele se tornou aquele professor presente. Sim. Te mostrando, te ensinando, te dizendo, olha, isso, representa, transforma, tu pode falar o todo pela parte, a parte pelo todo, e foi abrindo, foi me fazendo gostar da língua Sim. portuguesa. Eu devo muito a ele. A partir daí, eu passei a ser um consumidor de livros. Aí eu fui ler Dalcídio Gerandi, Bruno de Menezes, adoro, amo, professor João de Jesus Paz Loureiro, e os nossos regionais, então, eu fui assim... Que legal. E aí, quem estava lá dando aula de arte? O professor, não era o maestro... Era o Adelermo? Adelermo Mato. Eu fui aluno dele também. Esse professor maravilhoso. Agora ele tem uma história legal com ele, né? Ele sabia que eu era da turma aqui, que era da pá virada. E lá dentro dos alunos do Adelermo Mato estavam as meninas mais lindas do mundo, que eram as dançarinas do carimbó, do folclore. Aí eu digo, eu digo, eu tenho de entrar para esse grupo aí. Aí é que tá a mina de ouro. Rapaz, aí como eu vou? Então bora logo pelo coral, que dançar eu não sei. Eu vou pelo coral aqui, ver se... Rapaz, quando ele me olhou, disse que na primeira fila, sentado, esperando a vaga pro treino de coral, ele... Aí tinha de fazer... Aí quando ele vai, quando eu abri a boca, fiz reprovado. Mas o que ele fazia era tão lindo. A dança do vaqueiro Marajó, o carimbó e aquelas coisas lindas que ele levou para a Europa e fez a divulgação da nossa cultura. Era uma coisa tão linda que tocava em mim. Teve todo esse processo, né, de... perceber-se como escritor, mas também tem um processo de você se ver no meio cultural, né? Se sentir parte dele. E você foi se tornando tão parte que fundou o movimento Extremo Norte, né? E que momento foi esse que você... Teve algum marco do tipo, a partir de tal evento, as pessoas começaram a me conhecer mais no meio cultural, começaram a abraçar a minha obra, me reconhecer como escritor. Teve algum momento assim? Teve. A partir do lançamento do Canto do Curumim, houve a Feira do Livro, houve o contato com Eliana, Antônio Juraci, com... Isso mais ou menos em que ano? 2003. Isarina Tavares, né? Isarina Tavares, toda essa turma de escritores que eu comecei a ter contato com eles, né? O Nelson e o Siquei, a Leila do Edgato, que faziam uma parte do churume literário, toda essa turma, eles eram bem jovens, e apareciam nos nossos meios lá e estavam. E tudo isso foi chamando. Agora, como ariano, eu tenho essa mania de repente, a liderança vem nata. Sim. E é isso. Ninguém segura, né? Ninguém segura. O ariano é assim. De repente, quando tu olha, ele já está desenvolvendo as coisas. E às vezes isso machuca, e às vezes isso agrada. Mas o ariano é assim. Infelizmente, ele é assim. Ou felizmente. E você... Ali da Feira do Livro, eu comecei a trabalhar e nós fomos para a Shei. Começamos a montar a Shei e tal. Aí eu ia ser o administrador financeiro. Eu não gostei. Digo, eu vou trabalhar de novo, eu não quero ficar aqui. Nesse lugar de financeiro, aí tivemos algumas divergências lá, eu peguei e me afastei.
E o meu irmão, o Eurico, ele deixava que nós fizéssemos sarau no prédio dele, aqui na Conselheiro, na parte do salão. Sim. Olha, vamos para lá, fazem lá e tal. E a gente ia para lá, eu convidava um bocado de amigos e aí começava a fazer e isso foi evoluindo. Que e de legal. repente o Eduardo Luz e a Ana nos convidaram para o Chibé com Arte, para quarta-feira. Nós fomos para lá, começamos a fazer a quarta literária. No início deu muita gente, houve a imprensa geral do Pará lá. Depois a imprensa se afastou e o movimento esfriou um pouco e a turma todinha debandou. Eles queriam propaganda e não tinha. Mas nós acreditávamos que ia dar certo, não sei por que a gente acreditava. Sim. Uma das vezes eu, Lélia e a Isarina Tavares, lá no Chibé, na quarta-feira, ninguém. Aí chegou um casal, me lembro benzinho disso, como se fosse hoje. Aí sentou num cantinho. Aí eu disse, será que eles vieram? Porque o anúncio dava que era a quarta da poesia. Sim. Aí eu fui lá, Isarina, será que eles vieram para ouvir poesia? Ela disse, eu não sei, só perguntando, bora lá. Nós fomos lá, perguntei para o casal, vocês só estão por um encontro, para namorar, para bater papo, ou vocês vieram assistir poesia? Vocês vieram participar do sarau? Ela disse, nós viemos ouvir poesia. Aí pronto, logo eu e a Isarina, nós dois passamos a noite toda declamando poesia para o casal. Tá. Aí nós dissemos, não, a quarta fica. E nós ficamos. Foi uma coisa tão boa, tão bonita. A arte envolve, né? Envolve. Não demorou muito, os grupos começaram a voltar. O primeiro que voltou foi o Clube dos Poetas, da Ângela Pastana. Depois veio o Churume Literário, depois veio outros movimentos. Aí foi enchendo. Chegou uma média de ter 68 poetas declamando, cantando. Nossa. Lá, o negócio de lotar mesmo o espaço. Aí dizia, não tem mais público, só tem poeta. E era assim, mas não. E a coisa pegou. E eu me lembro de uma vez que, a primeira vez que lotou para valer, era uma quarta-feira, véspera de um feriado. Que eu cheguei lá e o Chibé, as mesas já estavam todas lotadas. Eu digo, uau! E começou a encher de gente. E a coisa começou a rolar, o pessoal a aplaudir e tal. Eu corri, larguei tudinho, fui para um cantinho assim. Aí a lágrima velha veio. De felicidade de dizer, aconteceu, que maravilha. Deu certo. E daí surgiu a ideia do movimento literário Extremo Norte. Pronto. Que bacana. Aí o movimento começou a vir, a surgir, a vir para nossas vidas, e ele saiu, aí foi poesia de casa em casa, poesia nas praças, Canoa de Sonho, que me deu tantos prêmios, pô. Eu ganhei prêmio, fui para a biblioteca lá em São Paulo, viajei por ele, fui ganhei uma comenda nacional de qualidade, esses negócios tudinho. Viajei para o Rio Grande do Sul, tudo que o Canoa de Sonho, porque uma filmagem do Célio, o escritor Célio, filmou e botou no YouTube. Pronto. Uhum. Aí eu fui chamado para um encontro junto com a Socorro Bahia, aqui que ela na época era bibliotecária da... Avertano Rocha, lá de Quaraci. E nós fizemos uma quantidade imensas de parceria com eles, até o surgimento da Romaria Poética, que até hoje, 8 anos de... Eu participei da primeira. Participou, foi... Gente, para quem não conhece, ainda continua sendo na quarta-feira da Semana do Sírio, né? Terça-feira. Terça-feira. Então, gente, todo ano, na Semana do Sírio, na terça-feira, tem uma romaria que é só de poetas, que vão parando em estações, né? Ali pela Cidade Velha. Sai da onde? Perto dos dois palácios, né? Sai do Palácio Antônio Lemos e vai até a Igreja do Carmo. Igreja do Carmo. Então vocês não podem perder, gente. É uma coisa assim incrível, né? É um movimento. Agora, Rui, assim, pra gente encerrar, eu queria que você falasse de projetos futuros,
tá? E eu queria que você encerrasse com algum poema que você diz assim, não, esse daqui sou eu e pronto. Sou eu mesmo, que esse poema diz muito de mim. Eu tenho o projeto de fazer, agora acontecer, um documentário sobre os 20 anos de caminhada. Perfeito. Começou em 2013 e agora 2023. Então eu estou esperando a lei Paulo Gustavo para ver se eu consigo aprovar e fazer um documentário de toda essa trajetória. Sim. Tá? Então, essa é a ideia que está aqui na cabeça e ela precisa de um fruto financeiro, porque vai exigir câmera, pesquisadores, para montar as coisas tudo bonitinho, que eu não sou um cara muito organizado, eu tenho tudo lá em casa, mas tem de juntar e fazer, tem que ter tempo. E alguém que faça a coisa bem, e muito documento tem. Então essa é uma prioridade. Eu vou só pedir para que você que está aí em casa, fique aí quietinho, né? Vá beber uma água, que daqui a pouquinho a gente vai para um intervalo, a gente vai para o apoio cultural e a gente vai voltar conversando com um percussionista, é o Heraldo Santos. Nós vamos falar sobre música sustentável, produção musical, a gente tem muita coisa para conversar, então você fica aí e agora a gente ouve um pouquinho mais de Ruy do Carmo. Primeiro poema que aonde eu chegava, as pessoas me pediam e até hoje me pedem para declamar. Quando lúcido, trabalhava que nem doido, pouco sorria. Quando lúcido, Narciso ao espelho, queria um dia com 48 horas. Quando lúcido, o céu não tinha estrelas. As noites eram todas iguais. Quando lúcido, fazia amigos em um balcão de negociação de interesses. Quando lúcido, comprava quase tudo que eu queria e sempre não tinha nada. Hoje louco, o trabalho já não importa. O alimento é a vida. Hoje louco, tenho quase todo o tempo do mundo para fazer. Mas não faço. Hoje louco, declamo poesias à lua e conheço cada fase sua. Hoje louco, colho flores, perfumo o ar. Hoje louco, vivo a sorrir e a cantar. Viva, viva, viva a loucura!